Valendo? Voltamos então, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da tarde hoje, gravando diretamente da Expo Inter para FEComércio. Agora, Juliana. Essa tarde tá muito especial aqui nessa Expo Inter, só gente maravilhosa, e agora não vai ser diferente, hein? Eu tô muito feliz de estar com ela aqui. Eu Uma também. pessoa que a gente tá namorando há tempo já pra gravar um podcast, mas ela não Mas pode, é que não é né? assim, né? Agenda Não é bem assim, concorrida. né? Não é bem assim, ó. Ó, a principal dica de agora. Se tu tiver no Wi-Fi, bota no cabo, porque vai ser pesado agora o negócio. Vai ser pesado, tá? Conosco, para falar de oportunidades da economia dos negócios, Giovana Menegotto, economista FEComércio. Palmas para Giovana, minha gente! Gi, coisa boa de ter aqui, que legal. Gelson, Ju, eu não tenho palavras para agradecer essa oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com vocês e ainda mais na Expo Inter, Labcast na Expo Inter. Demais. Incrível, né? Eu tô muito feliz de ter aqui, de verdade, sim. Muito bom. Eu não tenho nem palavras. Vocês viram que eu comecei quieta, né? Muita emoção, muita emoção. Isso aí. Sabe quanto a gente... Eu vou falar por ti, tá? Pode. Quanto a gente é fã do teu trabalho, da tua pessoa, parceiraça, sempre junto, assim. Cara, muito bom. Muito bom ter pessoas que nem tu, assim, trabalhando junto. Que honra poder trabalhar contigo. E é uma honra poder estar aqui contigo hoje também, trocando essa ideia. É muito especial pra gente. Seja muito bem-vinda sempre. Pô, gente, assim, ó, não tenho palavras, a honra é toda minha. É um prazer trabalhar com vocês, estar aqui hoje com vocês. O trabalho de vocês é fonte de inspiração, porque na economia a gente sempre tem que expandir os nossos horizontes. E muitas vezes, quando a gente consegue enxergar na ponta e o trabalho que faz diferença na ponta, a gente começa também a pensar coisas que ampliam as nossas análises. Então, muito obrigada. Estou muito animada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. Bora lá, então. Para começo de conversa, nosso primeiro podcast. Para quem está nos assistindo ao vivo agora, e vai ficar gravado no YouTube da FEComércio, quem é a Giovana? Boa pergunta. Da onde veio a Giovana? Conte-me mais Conta sobre pra isso. nós. Muito bem, Giovana. Quem sou eu? Eu sou economista da FEComércio desde 2018. Eu nasci em Caxias do Sul. Tu é de Caxias? Eu sou de Caxias. Saí novinha de lá para estudar outro curso. Eu fiz nutrição antes de fazer economia. Nutrição. Nossa, essa eu não esperava. Já comecei com revelações. Nossa. Fiz nutrição. E eu, na nutrição, eu estudava como as pessoas faziam escolhas num campo mais restrito, que é a escolha alimentar. Tá. Eu percebi... Isso que ano? 2008 a 2011. Temos a participação aqui de Temos. uma cabra? Cabrito? É uma ovelha, eu acho. Uma ovelha. Enfim. Eu acho que ela está querendo falar alguma coisa quer sobre dizer hábitos alguma alimentares, Faz alguma sentido. coisa assim, Faz leite sentido. de cabra. Muito bom. Mas enfim, eu descobri que eu estava muito interessada em saber como o mundo fazia escolhas. E eu amava estatística, eu sou louca por dados. E eu disse, deixa eu ver aqui, estudando sobre diferentes áreas, eu vi que economia tinha tudo. E daí comecei a fazer minha formação em economia, fiz mestrado, doutorado, e desde o final de 2018, estou na FEComércio, como economista da assessoria econômica, acompanhando basicamente tudo que impacta o nosso setor e interfere nas decisões das empresas do nosso setor. Essa é a Giovana. Muito bom. Tu tá na FEComércio desde 2018. Exato. Antes da FEComércio. Antes da FEComércio, dedicação exclusiva acadêmica. Show. Espetáculo. Muito bom. Gi, vamos lá. Bora. Como que tu descreve que o cenário econômico hoje, qual a importância, né? Qual a real importância do cenário econômico hoje para o pequeno e para o médio? Muito bem. Assim, o que eu sempre digo, né? O cenário econômico é um conjunto de variáveis que vão determinar o nosso ambiente para fora da empresa, tá? Só que esse ambiente para fora da empresa, e vamos pensar hoje, nosso cenário é de uma acomodação da economia,
inflação em torno de 5%, juros em 15%, a gente está com um juro bem elevado para justamente fazer com que a economia ela possa se acomodar e a inflação ir para a meta. Tá? Esse é o mundo fora. De dentro das empresas, a gente não controla o que está fora. Mas o que está fora impacta diretamente o que a gente vive dentro. E eu gosto de pensar em 3 frentes, basicamente. O que está acontecendo com a minha demanda, em função do que está acontecendo fora. Com o olhar do empresário, no caso. Olhar né? do empresário. Tá. Qual é a perspectiva para a minha demanda, em função do meu cenário econômico. O que está acontecendo com os meus custos. E qual um dos custos muito importante, o meu custo de capital. Empréstimo. Que tem a ver com o ciclo de juros. Boa. Então, acho que essas 3 frentes a gente pode resumir como os principais âmbitos de entender como as coisas fora interferem dentro. E a gente está pensando em impacto direto, né? Porque todas as nossas escolhas como sociedade e que repercutem em política econômica, de gasto do governo, de políticas públicas, isso interfere no nosso ambiente econômico, que faz a vida das empresas serem mais fáceis ou mais difíceis. Então, esse é um momento, inclusive, em que a gente tem análise de dentro e análise de fora. Porque com juros a 15, para controlar uma economia que está rodando mais do que ela tem condição de se ampliar, porque a gente teve muito gasto do governo, todo mundo está pagando isso. A gente está com juros a 15. Esses juros podiam baixar antes do que a previsão do que vai baixar. Por quê? Porque o custo de tu fazer a economia voltar para um ponto que não está girando rápido demais é alto. Então, esse é o momento. Às vezes, não, mas é uma coisa dos gastos do governo, isso não me impacta a minha vida. Impacta sim. Juros a 15, uma parte desse 15 é porque precisa fazer com que a economia esfrie, para a inflação não estourar. E outra parte é porque, como o governo está se endividando e não tem perspectiva de baixar o endividamento, esse preço é maior do que podia ser. Isso afeta os negócios e isso afeta a nossa vida. Todos os agentes, pessoas e empresas. E ainda de quebra, como afeta a vida dos indivíduos enquanto sociedade, os negócios também sofrem, porque o meu consumidor, o meu cliente, ele está vivendo um cenário, está inserido nesse cenário, querendo ou não, e sofrendo determinados tipos de impacto, né? E isso, Ju, vai repercutir onde? Na demanda. Então, se eu tenho um consumidor que está mais cauteloso, que já está mais endividado, que não vai conseguir pegar crédito porque o crédito está caro, que se pegar crédito vai estar inadimplente, isso tudo vai afetar a condição dele de comprar. Então, se eu estou dentro do meu negócio, eu preciso olhar para fora e ter um radar. Tá, como é que isso vai afetar o meu movimento esperado? Se o meu tipo de produto é algo que depende mais das famílias terem renda ou se depende de crédito. Agora, por exemplo, quem depende de crédito já está, olha, eu sei que o crédito está mais escasso, as pessoas estão com nível de endividamento alto, tem maior risco de inadimplência. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa do varejo e eu tenho um crediário, olha o risco de eu vender a prazo, eu financiando esse crédito para alguém comprar de mim. No momento que tu tem já uma pressão maior por inadimplência, juros a 15%. E depois, pensando nas pequenas e médias, né? Como é que eu lido com inadimplência dos meus clientes? E daí entra na parte do que a gente tem que olhar para dentro. Complexo, né? Complexo. E a gente está sempre aqui desvendando, né? E traduzindo. Porque eu gosto muito, olha só, eu sempre penso assim, e daí pensando em porte e pensando em cenário econômico, né? Vamos supor aqui que nós três, a gente tenha que pegar um barco e fazer um passeio, enfim, que a gente quer chegar lá ao outro lado do Guaíba, tá? Faz de conta que a gente não está nessa casa de vidro maravilhosa, que a gente não sabe que tem sol. Eu posso simplesmente abrir a porta, cara, pegar um barquinho e eu não olho o que está acontecendo com o tempo, eu não olho previsão, se tem onda ou se não tem. Correnteza. Gente, eu posso chegar num barquinho, entrar no barco, um remo e esperar que me leve. Só que percebe que, dependendo de como estão as condições, a chance de eu não chegar em Guaíba é alta. Olhar para o cenário econômico é tu olhar o que está acontecendo com o mundo fora.
para tu te preparar melhor para trilhar o teu caminho. E agora, se eu tenho uma canoa ou se eu tenho um barquinho ali que tem um motor, já faz diferença. Se eu tenho um iate, se eu tenho um navio, cara, pode estar chovendo muito que eu tenho uma tripulação, é isso, tu chega. É mais difícil para quem não tem muita estrutura, e se tu não tem estrutura e não olha para fora, cara, é contar com Deus. Né? E eu fico pensando também... É fadado ao fracasso, né? E eu fico pensando também que, historicamente, talvez a gente não tenha esse olhar para a economia de uma forma simples, didática e acessível, né? Enfim, que deveria ser talvez um conteúdo muito mais abordado desde uma educação básica, talvez, porque é o que rege o todo a partir... Ele acaba ficando mais debaixo do tapete, né? E fica muito técnico, muito distante, ou isso não é para mim. Só que daí imagino a importância do trabalho da FEComércio, que tem aí um guarda-chuva de milhares de CNPJs, que muitas vezes estão tocando a sua rotina, o seu dia a dia. A gente tem aí um percentual alto de pequeno, micro, médio empresário trabalhando. E a importância desse conhecimento para que sirva, para que eu olhe para o meu negócio de uma outra perspectiva e consiga tomar escolhas dentro daquilo que me cabe, né? Que eu consigo, de fato, tomar aquelas escolhas de uma maneira assertiva para pelo menos eu poder navegar nesse Guaíba aí, sabendo as condições que estão me esperando previamente, assim, eu sei que isso pode acontecer. Estou minimamente preparada. Exatamente, Gil. Eu acho que tem um ponto interessante de pensar, que é assim, na economia a gente pode usar muitos termos que vocês iam achar assim, vocês iam dizer, que legal ter a Giovana, nunca mais, né? Não tem mais vaga para ti em podcast. Isso, porque tu começa... Contato bloqueado. O mundo da economia, ele tem muitas frentes e tu pode explorar de várias formas. O nosso trabalho é sempre tentar traduzir e olhar não só para mim e fazer a tradução do que é inflação, o que é os juros, como é que está afetando o empréstimo que o negócio lá vai pedir, como é que está afetando o teu consumidor, se está mais cauteloso ou não. Mas é olhar assim, dado isso, quais são os pontos de atenção que tu precisa ter? Uma coisa é tu traduzir, que é o que vocês fazem no Lab com inovação. Todo mundo pensa em inovação, vocês podem ficar falando horas sobre a importância de inovação, como muda os setores, as oportunidades. Se tu não conecta com a realidade, principalmente dessa parte do setor que já tem mais dificuldade em fazer gestão, Sim. já não é muito competitivo, se tu não conecta, Esquece, ele vai seguir o rumo dele e, enfim, o ciclo vai se encarregar. Mas esse esforço de traduzir, e daí, claro, a outra ponta sempre vai ter que tomar decisões. Com certeza. Mas é isso que nos une, né? Com a gente está certeza. traduzindo e, óbvio, lá na FEComércio lutando também, porque se as pessoas às vezes acham que o nível de gasto do governo federal não impacta a nossa vida, impacta a vida de todo mundo, impacta o nosso setor. A gente teve uma série de consequências em função da tragédia do ano passado, que a gente ainda sente agora. E a gente está lá, junto do poder público, junto das outras instituições de representação setorial, falando, e a gente precisa disso, disso e disso. Olhando para o micro, para as decisões, olhando para o nosso setor como um todo e olhando para o Rio Grande do Sul como um todo. Eu acho que a Expo Inter aqui é um exemplo da força da reconstrução e como essa força de reconstrução ela precisa ser bem canalizada. Para o Rio Grande do Sul poder voltar a ter uma trajetória Sim. que tem esses spillovers, esses transbordamentos para todo mundo positivo. Verdade. Os impactos das cheias, em quanto tempo tu acha que efetivamente a gente se recupera? Então, sabe que as nossas sondagens, diferentes segmentos, dos que foram atingidos, e aí tem cerca de 60% no mínimo, que diz, Sim. olha, eu fui atingido com perda de faturamento. O Estado ficou parado, né? Sem olhar para aqueles que teve aí uns 10% que ficaram embaixo d'água e esses tiveram perdas patrimoniais. Total, né? Exato. E muitos não se recuperaram, né? Muitos não voltaram para o mercado. E aí a gente tem uma série, dá para fazer um outro podcast só pensando em quais foram as medidas, o que faltou, o que foi bom, o que não foi. Mas enfim, voltando. Nas nossas sondagens, aparece que pelo menos 60% diz que teve impacto financeiro. Perdi venda. Daí ainda diz, só que desses que foram impactados, tem quase 60% que diz eu não recuperei totalmente. Eu continuo com perda de clientes, eu continuo com perda de faturamento. Então a gente continua impactado. Óbvio que
do ponto de vista de vendas, ano passado, e pensando no comércio, a gente teve uma ativação muito grande desse setor para a reconstrução. Sim. Então, muito provavelmente... Da campanha compre daqui, ajude aqui, né? Exato. E as pessoas comprando, a gente teve um fluxo de recurso para as pessoas, dinheiro para as famílias, Sim. dinheiro para reconstrução, liberação, antecipação de imposto de renda para todo mundo. A gente teve um volume de dinheiro na economia, e inclusive de doações e depois as pessoas comprando, que estimulou muito o nosso setor. Ano passado a gente fechou o comércio crescendo quase 10%. É muita coisa, só que foi puxado pela reconstrução, só que não foi homogêneo. Perfeito. A venda, ela não te diz quem vendeu, Sim. diz quanto vendeu. E é normal que tenha tido esse aumento. Mas teve muitas empresas que não participaram dessa retomada porque não tiveram condição. Então, a gente ainda está com uma estrutura produtiva se reestabelecendo. E olha que difícil, tá? Vamos pensar, tem a sondagem de meio de hospedagem. Serviços, a gente tem aí um quadro bem difícil, porque além do impacto que teve direto nos locais, a gente também teve o impacto de infraestrutura que a gente ainda está tentando, e agora tem concessão, tem investimento para recuperar. Essas coisas demoram. O nosso turismo aqui muito é de negócios, é que nem a gente, vocês estão toda hora Sim. em todos os cantos do Rio Grande do Sul. A movimentação, ela não está restaurada. A gente ainda tem perdas expressivas num segmento que a perspectiva, olha a importância, o cenário econômico é de acomodação, é desaceleração. Então, como é que tu vai olhar para esse momento dentro, sabendo que fora eu já sei que vai estar mais difícil? Como é que eu seguro isso dentro da minha gestão? Olhando fora e olhando dentro. Se tu olhar só para dentro e esperar que o mundo vai te ajudar... Sim. Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Cara, infelizmente, se tu olhar pela janela, às vezes, olha só, Deus agora tá dizendo, não é crise, tá? Não é assim, raios e trovões, como é aquele mar em fúria. Não Sim. é. Não é. Cara, mas tem onda, tem oscilação. Segura, não tem vai agora. segura. Não vai agora. Pensa bem. Até porque as decisões que tu tomar agora vão repercutir na tua condição de continuar fazendo negócio depois. Perfeito. Perfeito. É o momento de empreender? Hoje? Cara, empreender é sempre momento, né? Porque, assim, tu vê que os empreendedores, eles são sempre, nas nossas sondagens também aparecem, eles são pessoas otimistas. E isso é um traço do empreendedor. Tu acreditar que tu vai conseguir. Eu acho que além de traço, acho que deve ser uma característica necessária. Sem dúvida. Para poder suportar o processo E acho uma do boa pitada empreender. de coragem também, né? Porque o processo de empreender, tu tá navegando nas incertezas. O tempo todo, não é nenhuma questão de momento, né? Porque tudo muda a todo momento. Existe algo que acontece lá, não sei aonde, num vai país, impactar, né? ele vai impactar em algum momento aqui. Exato. É uma aptidão a conviver com o risco, a assumir risco. Que é diferente se a gente pegasse aqui todo mundo que está no Expo Inter e fizesse uma média do quanto as pessoas são tolerantes ao risco e analisasse de todas as pessoas o conjunto de quem tem algum empreendimento, a gente ia ver que, a média, as pessoas são muito mais intolerantes ao risco do que o empreendedor. São mais conservadores, né? Claro, só que isso é um traço, é que nem a Ju falou. É um traço. Então, assim, só que, óbvio, esse momento, o pensamento empreendedor está sempre funcionando, traçando oportunidade. Eu, como economista, vou dizer, cara, tu tem que pensar muito bem os passos agora. Por quê? E vamos pensar. Posso dar um exemplo? Deve? Pensando no nosso setor, tá? Vamos pegar o varejo. Boa. E a gente sempre fala muito, né? Tem os dados da RAIS, eles mostram que no comércio, tá? Tu tem cerca de 75%, talvez um pouco mais, que tem até 4 funcionários. Tá. Pouca gente, né? Até 4. A maior parte dos estabelecimentos, e não é... Isso aí tem uma contribuição menor no que gera, porque óbvio que os grandes, eles vão gerar mais. Então, Claro. em termos de participação, eles são maiores, mas vamos pensar no pequeno. A maior parte tem até 4 funcionários. Vamos pegar vestuário. Que vestuário é o que mais tem de estabelecimento. 15% de todos os estabelecimentos do varejo são vestuário. Vamos pensar agora, tá? Eu tenho a minha loja. Eu sei que daqui para frente vai acomodar. Eu tenho uma questão sazonal, que as minhas vendas vão melhorar lá em dezembro, mas eu preciso formar meus estoques, tá?
Daí vamos supor que eu formei os meus estoques sem olhar para fora. E eu tô lá com um estoque que não saiu como eu queria, porque as pessoas já estão um pouquinho mais cautelosas para o tipo de produto que eu posso ter. Tá. Eu chego no fim do mês, eu não tive a entrada que eu precisava, mas os meus custos não baixaram. Disse, opa, para fazer girar eu conseguir pagar minha folha, eu vou precisar pegar um empréstimo de capital de giro. Tá. Daí eu vou lá na instituição, eu que sou pequeno, bato na porta e digo, oi, eu preciso de crédito para pagar minhas contas. Beleza, tu tem aqui 3 anos de existência, tem mais ou menos paga, mas a tua capacidade de gerar vendas de faturamento é baixa. Tá, tudo bem. Se tu quer que eu posso te oferecer esse crédito de capital de giro por 50% ao ano, que a Selic está 15%, né? Eu já tenho um maior risco, a instituição está com receio de não pagar, então coloca no preço, o juro vai ser ainda mais alto. Cara, daí tu pensa assim, eu pego esse capital de giro que eu tenho que pagar em 3 meses. E as minhas vendas acomodam ainda mais e não se realizam. Se eu tivesse num momento em que eu não tenho uma desaceleração e que o crédito não está tão caro, talvez isso entrasse no meu balanço e eu conseguisse passar e chegar no fim do ano. Mas a probabilidade de eu me complicar agora, porque os meus custos estão maiores em função do cenário e eu não olhei para fora e não pensei com parcimônia as minhas decisões hoje, pode me complicar lá agora na época mais, que eu vou ter que talvez me endividar mais delicada, e o resultado que poderia ser bom, porque é uma questão sazonal, ele pode não ser suficiente nem para me ajudar com o problema que eu estou plantando agora. Aquele resultado que poderia ser bom, ele acaba virando um resultado mediano, às vezes, né? Exato. E gerando impactos que às vezes podem, ao longo prazo ou até médio prazo, se tornarem irreversíveis, né? Ô, Ju, sabe que eu lembrei que a gente fala muito que aquela estatística do IBGE das empresas, e não estou nem falando de empreendimento, empresa que se consolidou e pelo menos empregou uma pessoa, que 50% das empresas fecham com menos de 3 anos. Até 3 anos, metade delas gira muito. E daí, aquela coisa, tá? Ou seja, ter um negócio não é uma coisa trivial. Primeiro que tu é empreendedor, maravilha, tu tem o tino, tu tem a vontade, mas tu precisa olhar o que tu precisa aprender e te aprimorar e pensar na tua equipe para que esse negócio te dê resultado. Ainda mais agora, que a gente não está num cenário de 1000 maravilhas, céu de brigadeiro, não. Caramba. O desafio e Gito identifica, assim, olhando principalmente para o nosso segmento, assim, né? Tu consegue identificar algumas ações, talvez voltadas para a educação ou até mesmo outras ações que possam apoiar esses empreendedores e empresários a compreenderem a importância disso, porque eu já fico olhando, bem como eu falei agora, a médio e longo prazo, tem decisões que a gente pode estar tomando hoje que podem ser irreversíveis lá na frente. Isso aí. E às vezes, na empolgação, e tu já não está muito acostumado a fazer cálculo, tu contrata um gasto que tu não sabe nem quanto retorno vai dar. Perfeito. Então, assim, eu acho que tem muitas iniciativas, né? Pensando, por exemplo, lá do Sebrae para os bem pequenos, né? Que é justamente qualificar a gestão. E nas nossas sondagens também, nas edições anteriores, ano passado, a gente perguntava, qual foi a última vez que tu fez um curso de gestão? Cara, era assim, ó, uma proporção bem relevante, de 30% a 50%, que dizia nunca. Nunca? Nunca. E daí tu olha para esses pequenos e tu diz, olha, gente, vamos qualificar. E daí também, daqui a pouco, a gente já vê também outras alternativas que tem, porque hoje em dia a gente tem um ecossistema que surge muitas possibilidades de serviços e inovação que pode ajudar o pequeno. Só que esse pequeno precisa olhar com crítica para isso. Não existe bala de prata, não existe milagre para nada. E assim, ó, vamos pensar. E vamos lá, de novo, nosso cenário não é um cenário de crise, tá? Não é Deus nos acuda. Mas vai ficar mais difícil. Vai ficar num sinal de alerta. Preciso me preparar, né? Eu preciso me preparar. Eu preciso olhar com realismo. Esse ano, e aqui ainda mais, cara, a gente tá no Expo Inter, não tem como não falar, né? Nossa, aqui em Rio Grande do Sul, a gente tem uma cadeia agro, a parte agroindustrial fortíssima. Fortíssima. Bem mais do que a média do Brasil, tá?
A gente tem um problema crônico aqui, que são as estiagens. E certamente vai ser tópico aqui do que se está falando também na Expo Inter. Os nossos setores, né, serviços e comércio, eles dependem da renda gerada pelo agro em muitos municípios do Rio Grande do Sul. Perfeito. Se a gente tem uma safra que está com problema, que não capitalizou, a gente tem problema de dívida das outras secas e estiagens, como é que fica a disponibilidade de renda nesses municípios? Cara, isso é um problema que o varejo tem que pensar. E dizer, lá dentro do varejo, qual é o meu produto? Que também tem isso. A gente tá, olha que coisa, tá? Nossa economia, a gente está no seguinte momento, desacelerando, juro 15% basal. Altíssimo. Altíssimo, para fazer a economia desaquecer, para a inflação entrar nessa banda que é considerada ok, 3%. Saudável. Exato. O que acontece? O mercado de trabalho, porque normalmente o ciclo é o seguinte, tu começa a esfriar, começa a ter desligamento, e no mercado de trabalho tu começa a ver desemprego, começa a dar mais sinais. A gente está no momento que começou a esfriar, mas o mercado de trabalho está sustentado. Exato. Tá bombando ainda. Cara, e isso para o consumo é bom. Por quê? Porque as famílias têm renda que vem do emprego. E isso está mantendo o nível do consumo das famílias sustentado. Só que ele não vai acelerar, esse é o ponto. E ano que vem, a gente vai continuar se acomodando. Então, por mais que o emprego tenha sido super importante, e a gente está tentando fazer um pouso suave, né? Que é isso, vamos botar a economia de novo nas condições para ela não... É como se fosse uma máquina que, se ela acelera muito, ela começa a soltar fumaça, entendeu? Aquecer, ela está disfuncional. Cara, o crédito, na realidade, agora que vai ficar mais caro, ele vai tirar um pouco do óleo diesel, digamos assim, de lubrificar a economia, para ela voltar a girar no ritmo que ela tem condição. Só que a gente está com o emprego sustentado. Então, o nosso cenário, ele podia ser mais abrupto, mas não é. Só que ele vai continuar desaquecendo. Quer dizer que as vendas vão cair, que o desemprego vai... Não. Se tudo der certo, a gente vai continuar assim, ó. A economia está ficando mais fraca, mas é diferente de 2008, diferente de 2015, Sim. Esse é outro cenário. E ano que vem tem eleições, né? Mais isso também uma impacta a pitadinha. economia. Cara, e quem tá governando sempre vai tentar fazer com que as pessoas votem nele. E daí vai tentar gastar Vai mais, só que injetar, ele não né? tem mais como gastar. A equação vai estar aberta. E daí, no final de 2026, a gente vai estar falando de novo, porque o próximo governo, uma das coisas assim, Giovana, o que tu me diria que a gente precisa como política econômica basal, tá? Em termos de conjuntura macro, para a gente ter um ambiente melhor para as micro, pequenas, grandes e médias empresas? Eu ia dizer, uma política fiscal responsável. Gastar menos. A gente tem muito gasto que, se a gente continuar agora, é explosivo. Já está explosivo. E isso faz com que o nosso juro seja mais caro. Quem é mais prejudicado quando o juro está 15% basal, que vai lá no banco e ele vai dizer, não tem problema, te dou 70% ao ano. Que geração de caixa vai pagar um custo de 70% ao ano? Me falem vocês. E o empresário vai querer. Porque Não vai tem ser a salvação, perna. né? Não tem condições de pagar uns 70% ao ano. E o grande está emitindo agora a dívida que nós estamos comprando nas corretoras. Isso é positivo, que eles, eu estou precisando aqui, eu te pago 16% ao ano, e as debêntures, né? E tu me compra. E a gente está fazendo investimento, a gente está botando o nosso dinheiro em algum lugar que promete nos devolver, mas os grandes têm alternativas que não só o banco, as instituições financeiras, que eles conseguem se capitalizar mesmo nesse cenário com uma taxa menor do que os pequenos. Por definição, os pequenos sempre vão ter Sofrer taxas mais, né? de juros ainda maiores. Então, a gente precisa deixar a economia num ponto saudável. Ponto 1, responsabilidade fiscal. Em que momento tu acha que houve essa quebra? A gente começou a plantar essa Qual quebra. foi o movimento, sim, que tu viu? Pá, foi aqui. Tá, olha só. A gente pode voltar um pouco mais, mas eu vou falar do que eu vejo mais recente, tá? Teve a PEC da transição. E a gente tinha uma coisa que chamava teto de gastos. Sim. Que tu limitava quanto que os gastos do setor público iam crescer. E já no final do governo anterior, estava com um problema, se tinha feito ali um arranjo para pagar precatórios, chegou um novo governo e disse, não, eu vou reescrever
uma nova regra. Só que essa nova regra, antes a gente tinha um teto para os gastos. Os gastos não podiam crescer a não ser a inflação, tá? E agora a gente assim, não, vai crescer e eu não vou crescer só a inflação. Eu vou crescer até R$2,5, de 0,7 a R$2,5. Tu fez uma regra que tu garante que o gasto vai crescer e mais. A gente voltou até a política de valorização do salário mínimo, que é, assim, ó, entre 40% e 50% da despesa do setor público está vinculado com o salário mínimo. O salário mínimo crescendo, que ele dá a inflação, mais o PIB, ele está pressionando uma série de contas que, pela Previdência e outros gastos assistenciais, não tem previsão de diminuir, porque a gente também tem um problema demográfico. Olha aí, várias camadas. Gente, é papo infinito, né? Mas, enfim, volta. A gente tem uma regra muito frouxa, que não controla a despesa. Só que daí tu tem que o quê? Aumentar a receita. Sim. E o desespero para aumentar. O IOF, que agora está todo mundo pagando, os pequenos também, é aumento de receita. A conta não fecha. E daí, se a conta não fecha, tu vai fazer o quê? Emitir dívida. Quando tem um país que emite dívida, já está aí com mais de 70% de dívida, 70% do PIB de dívida e crescendo, os investidores não vão achar que esse é um país que... Próspero para isso. E que não tem um risco fiscal. E daí o juro precificado pelos agentes, ele vai estar 15, 16. As coisas se carregam na economia. E eu estou tentando traduzir isso sempre, né? Não é fácil, mas assim, as coisas não estão desconectadas. Então, às vezes, a gente fica com a impressão de que essas coisas não nos afetam. E é só lembrar, quem tem aí mais de 30 anos, 40 talvez. Não é meu caso? Não é, né? Vocês não vão lembrar. Não é meu e caso. eu vou contar a história, porque eu também não Ótimo, lembro. Que legal. É o seguinte, olha a nossa memória inflacionária antes do real. O que foi os 300 planos que teve o Cruzado, o Cruzeiro Novo, isso aqui, até o real. O real foi uma benção. Essa coisa mais importante. Eu lembro antes disso, eu era pequeno, né? E meu pai sempre falava assim, hoje vamos comprar, sei lá, carne porque tá, não vou lembrar, mas R$50, amanhã vai para 80, depois vai para 110, né? Eu botava dinheiro no banco, botava, sei lá, 50 mil, amanhã tinha 80 mil, depois, não, loucura. Overnight, gente. Uma loucura. Tu imagina, sabe que, parênteses, eu falo que no Brasil, a gente fala muito de gerações, né? A gente precisava ter uma definição de gerações que considerassem os nossos problemas inflacionários. Perfeito. Eu acho que o mundo separa muito os brasileiros de quem viveu antes e quem viu a transição do Plano Real. O Plano Real... A gente demorou para se adaptar com isso, né? Claro. Demorou muito. E é uma solução duradoura, né? Com certeza. Toda a estabilidade que a gente tem, que permite a gente estar falando de juro a 15, não sei o quê, e não falando de juro a 45, é por causa do Plano Real. Maravilhoso. Tudo isso impacta a nossa vida. Totalmente. Só isso, né? Pouca coisa. Ou seja, o empresário, né? Hoje ele no centro, ele sofre com as decisões tomadas de cima, no governo, que automaticamente impactam ele e impacta quem vem até ele, que é o consumidor final. Com certeza. E fornecedores também, né? Toda a cadeia. Toda a cadeia. É isso aí. O negócio que está comprando da indústria é o cliente da indústria. Os problemas que o varejista vai ter a formação dele de estoque é o que vai movimentar a cadeia industrial. Tu acha que esse é o principal problema que hoje que o empresário enfrenta na ponta? Ou tu consegue enxergar outros desafios, talvez que estejam na mão dele e talvez ele tenha a oportunidade de agir e acaba não agindo? Vou te dizer assim, ó. Que talvez seja aquilo que tu falou. Cara, isso eu não tenho controle, né? Mas será que tem algo que está no meu controle e talvez eu não consiga enxergar, eu não consiga agir? Para talvez suprir um pouco dessa deficiência que eu tenho? Eu vou dizer uma percepção pessoal minha, tá? E que eu quero escutar vocês, porque eu sei que vocês têm bastante experiência em estar na ponta. O que eu vejo? Quanto menor... E é uma coisa que se tu fazer... Vamos fazer um cálculo. Tu tem 4 pessoas no máximo na maior parte dos varejos. Para fazer o quê? Pelo menos 10 frentes diferentes. Venda, gestão financeira, relacionamento com o cliente, estoque, logística, tudo, tá? Cara, tu distribuir essas tarefas em poucas pessoas, todo mundo fica sobrecarregado. Sim. Automaticamente, a gestão desses negócios provavelmente vai ser bem desafiadora.
a gestão financeira, às vezes eu tenho a impressão que o próprio balanço, que os negócios não têm muita clareza sobre os seus balanços. O que é custo, o que é receita, o que é expectativa de receita. E às vezes aparece uma solução que tem um potencial bárbaro para transformar teu atendimento ao cliente. Mas tu não coloca que isso vai ser um custo que, se tu não usar bem a ferramenta, não vai se pagar. É um ativo parado. E que vai estar lá pesando. No E teu daí vai dar orçamento. problema, tu vai precisar pegar o crédito para capital de giro, que agora está caro. Bola de neve. Dentro, eu acho que o beabá, eu começaria com o beabá das finanças. Olha o que é receita, olha o que é despesa. Vamos organizar. E aí eu quero saber de vocês também, porque eu sei que vocês têm muita experiência em saber essas dores. É muito bom falar sobre isso, porque hoje uma das maiores dores é, né, como eu vendo mais, logo estamos olhando para faturamento dos negócios. Eu preciso faturar mais. Mas muitas vezes o indicador faturar mais, ele pode ser, não é que seja, uma grande furada. Uma vez que eu não tenho um domínio dos meus custos envolvidos, o que de fato é cada coisa. Só que eu observo, Gi, não sei se isso é uma verdade, né? Pode ser só uma observação, que muitas vezes nós, brasileiros, nós temos um certo receio em olhar para as finanças. A gente não quer nem ver o que está entrando e o que está saindo. Se tu não olha, não dói, Deixa acontecer, entendeu? né? Deixa acontecer. Se tu não olha, não está acontecendo. Então eu observo isso e não é diferente na gestão dos É negócios. tipo, não vou no médico para não achar doença, né? Exatamente. Quem procura, acha. Clássico. Quem procura, Clássico. acha. Então, assim, eu observo que falta esse olhar, de fato, do básico. Eu não estou nem querendo inventar muito a roda, sabe? Com grandes indicadores e coisas assim. Mas o que está entrando, o que está saindo, onde que está saindo e o que efetivamente eu posso colocar para dentro, que seja em crédito, seja em tecnologia, seja em pessoas, seja em conhecimento, que vai fazer com que essa roda gire de uma forma mais saudável. Então não é o recurso pelo recurso, não é o crédito pelo crédito, não é a tecnologia pela tecnologia, mas é o impacto que ela me traz e que me permite ter um retorno, um ROI em cima disso. Só que essa visão ainda está distante e parece papo, às vezes, até de maluco com quem a gente vai falar. Só que, para mim, também é um ponto extremamente necessário. E te escutando hoje, me caíram várias fichas sobre a possibilidade de previsão de demanda que a gente pode qualificar para o pequeno e micro, que faz também com que toda essa cadeia e todo esse olhar se aprimore ainda mais. Porque, sim, hoje nós temos muito mais recursos para prever demanda, que talvez antigamente era muito mais braçal. Exato. Hoje não. Hoje, efetivamente, eu tenho dados e eu posso casar esses meus dados internos com o cenário macroeconômico para eu entender, de fato, a minha previsão de demanda. E aí, sim, efetivamente, conseguir tomar ações melhores. Então, eu vejo que essas pequenas ações que começam num olhar simples sobre a tua gestão financeira, sobre o teu estoque, sobre como está o teu mercado local, às vezes. Não vamos nem avançar muito. Vamos olhar minimamente o que está acontecendo na minha cidade, no meu entorno. Eu já consigo ter um mínimo necessário para não dar aquele pular na frente, e pular na frente das balas e daqui a pouco tá sofrendo algo que vai ser muito difícil de eu retomar. E agora, falando um pouquinho disso, concordo que você tem esse medo pelo empresário de olhar no detalhinho os custos. As pessoas também são assim. Sim. Quantas pessoas eu converso e às vezes, né, a gente entra na questão, tô mal de grana, tô com dificuldade. Cara, tu tem no detalhinho o que tu gasta no mês? Não. Já pensou em fazer uma planilhazinha? As pessoas não querem nem olhar a fatura do cartão, né? É isso aí. Sim. Que tá detalhado ali. Tá, e agora eu pergunto pra vocês duas. Por quê? É cultura? É medo? É metodologia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, um mês de cada vez? Porque eu entendo que se eu, pessoa física, sou assim e eu quero empreender, eu vou levar? Repete. Eu vou repetir? Vai repetir. E aí, por que vocês acham que isso acontece? Pra mim, tem um aspecto cultural, assim, eu acho que nós não fomos desde... E eu sempre bato muito na tecla da educação, então eu tenho que cuidar para não ficar um pouco repetitiva, sabe? Porque daí tudo eu dou resposta à educação, mas é que eu realmente acredito nisso. Nós não temos esse olhar refinado sobre isso, no sentido de, cara, eu preciso olhar. Eu não tenho uma educação financeira não básica. Não posso ter medo de olhar para isso, né? Só que eu acredito que tem eu acredito que é cultura e medo, tá, gente? Eu acho que o medo vem muito junto aí, sim.
um medo de descobrir algo de fato, e que está acontecendo, né? É uma questão que a gente, na verdade, vai se ludibriando ali, acreditando que tá difícil, que é assim, que é o salário que não dá, e na verdade não. Talvez seja mais fácil culpar. Total, porque daí tu vai botar o teu chapéuzinho a gente falou antes sobre autorresponsabilidade, Exato. né? Então tu vai botar o teu chapéuzinho que, cara, não é o meu salário que é ruim, não é a receita da minha empresa que está ruim, é a forma como eu estou utilizando os recursos que não está de maneira adequada. E aí quem faz isso sou eu, não é o outro, né? Então tem essa pegada aí. Eu acho que tem muitas camadas também. Concordo plenamente. Eu acho que é isso. Cara, é que olhar para si, para sua realidade, não é um negócio trivial. Vocês estavam falando disso antes, né? Não é um negócio trivial. E eu acho, e concordo plenamente, Ju, e essa questão da educação, tu vê, a gente às vezes não consegue nem garantir que as crianças consigam fazer operações elementares de matemática. Então já tem uma coisa que parece nebulosa, meio que se cristaliza, diz, não, eu não vou precisar pensar nisso, sendo que, cara, a gente precisava, na realidade, não, vamos fazer um exercício com as finanças do lar? Cara, é assim, ó, vamos pedir lá para a mamãe e para o papai, o que tem? Faz a lista de todas as despesas, faz a lista de todas as receitas, vê no final o quanto dá, faz isso por 3 meses. É começar a programar as pessoas para pensarem. Sabe por quê? Porque isso é um caminho de bem-estar. É dar liberdade para as pessoas fazerem escolhas. Porque quando as pessoas só vão no automático, e é ruim, eu sei que vai estar ruim, então não vou ver, a bola de neve vai aumentando. E as pessoas vão vivendo mal. Sabe que a questão financeira, o último dado que eu vou dar, é um dos principais fatores de estresse emocional. Eu já ia falar nisso, porque eu ia dizer, a Giovana sabe falar muito bem sobre isso, e eu acredito que tem uma certa relação com esse fator, que até numas teorias que eu estudo, eles falam assim, a gente cria uma distância confortável das nossas próprias finanças. Tem muito a ver com esse estresse e a própria saúde mental. Total. E só que a gente entende que criando a distância confortável não vai me doer. E, na verdade, a gente está aumentando a bola de neve por trás. Né? Por que as famílias às vezes falam, né? Tava pensando que agora. A gente tem 2 filhos. E se engravidar? Onde come 2, come 3. Clássico. E às vezes não. Não. Às vezes onde comem 2, não comem 3. Exato. Mas as pessoas vão... Levando, né? Não, e aí vem que vão levando, e às vezes tu precisa contar com uma estrutura de saúde, educação pública, que em alguns lugares é muito bom, mas não é a regra, não é homogêneo a qualidade, e daí tu tende a perpetuar pessoas que vão continuar fazendo escolhas talvez parecidas. O esforço da educação para permitir que as pessoas façam, inclusive, saltos em relação à própria família e sejam mais felizes, que, no fundo, a economia é sobre como é que a gente avalia as escolhas e como é que isso repercute em bem-estar. A educação é chave, ainda mais agora. A gente está tendo a oportunidade, depois da enchente, de também passar a limpo como é que está a nossa educação aqui no Rio Grande do Sul. E isso também é um problema, é muito um problema econômico. Por quê? Porque isso repercute em como as pessoas se relacionam e têm condição de agregar com o trabalho, se qualificar e gerar produtividade, que é um problema que a gente tem porque a nossa demografia não está favorável. Está nascendo cada vez... As pessoas não estão nascendo mais quando nasciam. E a gente precisa de gente para a economia. E daí vem isso, qualificação e tecnologia, para a gente conseguir... Como é que a gente equaliza isso, né? É fazendo o que a gente está fazendo, é olhando, quais políticas tem, como é que a gente leva inovação para a ponta, como é que a gente forma os jovens para se qualificar e para incorporar a tecnologia, para ter novas ideias. Tá, deixa eu fazer uma curva aqui. Eu assisti uma palestra muito legal semana passada e falava de gerações. Muito legal, incrível. Não sei se tu assistiu. Assisti. Do palco. Isso. No caso, eu não assisti, eu estava proferindo as palavras. Essa geração mais nova, ela vem preparada para isso? Ou sem esse software instalado também? Então, vou te dizer assim, eu sou obsessiva por dados, né? Os meus dados econômicos não permitem fazer essa afirmação. Mas o que
a minha análise permite contribuir. A Giovana vai escapar aqui da Não. resposta. Então, Vai ficar no assim, muro, vai ficar no muro. cara, eles são os nativos digitais, né? É diferente tu nascer num mundo pronto e tu nascer num mundo que a gente viu construir. Exato. A facilidade com tecnologia, óbvio que é maior em quem nasceu no mundo digital. Agora, o quanto e como eles vão usar isso na sua profissão, no seu emprego, eu acho que é o que tem que ser potencializado. E os meus dados, eles permitem me dizer algumas outras coisas. Quer dizer assim, essa nova geração não quer trabalhar. Cara, os meus dados, olha, em relação aos millennials, eles querem trabalhar igual. Tem mais... Gente, a nossa economia ela tá mudando muito e tudo que a gente usa é uma mudança setorial. Cara, os jovens também estão escolhendo mais alternativas de trabalhar por conta própria. É mais, mas não é um caminhão, entendeu? Sim. É que eles estão raros. Só que como é que a gente faz com que essas pessoas aproveitem esse diferencial geracional que eles têm de ter assim, eles respiram a tecnologia. Como é que eles aplicam isso? E como é que a gente faz a educação de fazer eles despertarem para o potencial que eles têm? Porque corre o risco de talvez aquela coisa que eu também já escutei muito. Que profundidade tu precisa ter e daí qual o caminho que tu já teve que percorrer para usar novas tecnologias bem, para extrair o máximo da inteligência artificial. É alguém que cresceu, passou a adolescência, a graduação se fez e técnico usando para te achar respostas? Ou é quem percorreu um caminho e agora diz, deixa eu conversar Sim. aqui. É aquele entusiasta, né? E tem uma mudança aí também, porque a gente vai ver as pessoas permanecendo mais tempo no mercado de trabalho, então essas intergerações elas vão se conversar, porque a gente vai... E também tem as questões econômicas com relação à nossa previdência, então também vai ser uma questão de extrema necessidade eu estar com os meus 50, 60, 70 produtivo ainda, então como inserir tudo isso nesse cenário e fazendo essa troca entre as pontas, que cada uma tem a sua característica, né? Cada geração tem a sua própria característica, mas isso molda os nossos ambientes de trabalho, molda o comportamento do consumo, muda muita coisa. Então, a gente está em franca evolução nesse sentido, ainda que temos alguns faróis, a gente não sabe exatamente como isso vai se dar, né? Porque vai ser uma construção aí ao longo do tempo e que impacta diretamente aí em todas essas relações que a gente veio falando até agora. Vai? Não, acho que tem duas regras, assim, que eu vejo como coisas que a gente precisa dado esse cenário, tá? Da questão demográfica, da questão geracional, sem pensar mais no consumo, mas pensar em necessidade, pensando no nosso setor. Assim, as pessoas não estão nascendo mais como elas nasciam antes, tá? Vai faltar gente. Tá. Qualificação. Cara, e vamos pensar só nas nossas instituições, né? E pensando aqui no braço do nosso setor, a gente tem Senac, enfim, qualificação, pensando nos outros S, a gente está aqui no Expo Inter, Senar, enfim. Qualificação e tecnologia. A gente precisa aumentar a produtividade. E essa é uma agenda que sempre foi nossa e vai ser cada vez mais necessária, porque tu tem menos gente, a gente precisa ter condição de produzir mais com menos pessoas. O famoso mais com menos, né? Mais com menos. E para quem... E para o mundo real, digamos assim, fora do que a gente precisa avançar, como é que vocês fazem a gestão das equipes de vocês, considerando essa pluralidade intergeracional? Como é que tu tira o melhor das pessoas? Como é que chega no ponto ótimo das equipes? É tudo desafio. Tudo desafio. Quais são os setores que tu vê hoje com maior impacto, que sofrem com essa economia atual? Impacto no? Quais os setores que mais são impactados? Tu acha que o varejo acaba sendo mais impactado? Cara, eu nunca medi, tá? Mas eu acho que tem um mundo de possibilidades, primeiro, já que a gente está nesse ponto, no agro. Incorporação de tecnologia no agro, cara, eu acho que é uma baita fronteira. E que a gente já tem um agro exemplar com muita produtividade. A gente deu um salto, assim, inclusive com a Emater, que é um case mundial. Nosso agro é bárbaro, tá? Eu acho que tem espaço para mais. No varejo e nos serviços também tem muito espaço. E aí, olha só, a gente tem, assim, muito mecanismo, muita tarefa, muita frente que rouba tempo. E que tem muita solução que incorpora a tecnologia, que é aquela coisa que a gente brinca, né?
cara não vai ser o dono do negócio que tem 3 funcionários que vai programar a inteligência artificial para fazer a previsão da demanda. Não. Cara, mas tem solução e que tá pipocando e o nosso ecossistema tá dando muita força para isso, para surgir diferentes soluções, cara, que traz eficiência para o nosso setor. Tem muito espaço varejo de serviços, muito. Que é o que eu vejo sempre por acompanhar vocês lá no Lab. Eu acho que a gente pode ter bastante orgulho da iniciativa com inovação aberta, que muitas vezes a inovação aberta ela é vista por grandes empresas e indústrias que têm um desafio de P&D, às vezes, desafio tecnológico. Bem complexo, muitas vezes. E busca fora, tá? Então, eles têm toda uma estrutura, uma caminhada para buscar fora e se faz inovação aberta. E a gente conseguiu, Gi, trazer esse modelo de inovação aberta, mas dando a oportunidade para o pequeno, para o micro, para o médio, que nem sabe, às vezes, que tem uma dor, mas tem absolutamente a questão com a sua eficiência, com a sua produtividade, a gente estava falando, se são até no máximo 4 funcionários. Então, é até 4, não são 4 totalmente, né? Mas a gente sabe que o empresário, ele é o eu-presário e ele detém de inúmeras funções de nível estratégico, tático e operacional nas suas ações. Então, os seus funcionários estão sobrecarregados, sim, porque também são eles que abrem, fecham a loja, não tem como não tá. Eles fazem o comercial, fazem a venda, fazem o financeiro, abrem caixa, fecham caixa. Lavam, varrem. Tem toda a rotina ali própria. Mas o empresário também ele carrega uma bagagem que ele não tem nem tempo para olhar. Então, através do modelo de inovação aberta que a gente desenvolve através do Lab FEComércio, a gente pode abrir essa porta e perguntar o que está te acontecendo. Simples assim, para ouvir. E dali extrair essas dores e conseguir conectar com as startups que já têm a solução pronta. Só que daí não entra naquele viés da tecnologia solta, que muitas vezes vai ficar como um ativo, o qual eu não utilizo. E está gerando uma sobrecarga financeira para mim. Não, eu estou levando isso aqui porque, tu já está pronto para isso aqui. Se tu utilizar isso aqui, vai dar bom. Pelos nossos estudos aqui, vai funcionar. Pode ser que se tu não der a mínima para isso, vai dar errado? Pode, tá no risco. Mas assim, tu já está pronto para isso. Então, a importância da gente trazer esse olhar de inovação aberta para facilitar o acesso, tanto financeiro quanto de tempo e de entendimento claro dessas dores que permeiam o varejo, a prestação de serviços, enfim, né? Ju, eu acho sensacional. Assim, eu admiro muito essa iniciativa porque é justamente a ponte que, inclusive, leva para onde muitas vezes nem se pensa que a inovação é uma alternativa. E isso muda, aos pouquinhos, o setor. É levar a tecnologia possível. Exato. Conectando o que já tem com o que precisa. Eu acho fantástico. Eu sou muito fã de vocês. Isso é muito bom. Isso tem nos ajudado muito, né? Principalmente ajudado o empresário na ponta, que eu acho que é a nossa principal missão. E aproveitando esse tema de inovação aberta, Gi, como é que tu vê hoje que o comércio local pode e deve trabalhar frente a grandes players, a grandes mercados de e-commerce? Porque a gente ouve muito isso hoje, né? As próprias visitas que a gente faz aos empresários. O Shopee está me roubando muito cliente, o Mercado Livre está me roubando muito cliente. E acho que isso é fato, não vamos ser hipócrita e dizer que isso não vai acontecer, porque eu estou a um clique aqui de comprar em 3 minutos, dá uma pausa no podcast, eu faço uma compra, não preciso ir lá comprar, recebo em casa, né? Mas o que tu enxerga hoje como oportunidade que o comércio local pode fazer para fortalecer a sua rede, né? E talvez tentar esquecer um pouco de lado essa competição com grandes players e focar no seu negócio local. Perfeito. O que eu acho? Assim, primeiro tu tem que entender qual é o teu produto, qual é o teu mercado e onde está teu diferencial. É dar murro contra a faca, tu achar que tu tem o mesmo produto e que tu vai concorrer agora que tem uma oferta aí por grandes players, grandes marketplaces, que se tu entender que o teu diferencial não vai poder ser só preço, porque o outro tem acesso, tem preço, tem condição, tem logística. Cara, o mundo é assim hoje. Sem falar das coisas que eu acho que tem um outro tema importante, que é essa questão das taxações, etc., de concorrência, mas pensando assim, só o que está aqui dentro, né? Tá.
Eu acho que tu tem que entender qual é o teu diferencial e outra coisa. O mundo de hoje é um mundo que concorre pela nossa atenção. Os negócios, a mesma coisa. Como é que é o teu relacionamento com o teu cliente? Como é que tu aparece com ele? Porque o mundo está em constante transformação e acelerado. Se tu não te posicionar, se tu não estabelecer tua relação com o teu cliente, tu não pode esperar que eles vão buscar o teu produto da mesma forma. Se tu tem um mercado local, que diferencial que tu tem em relação de alguém, por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul, que vai te esperar, sei lá, tudo bem que cada vez está menos tempo. Tu quer só um produto que tu vai comprar num grande player, numa plataforma, marketplace, tá, e tu tá nesse marketplace, que marketplace tu pode estar? Como é que é a tua comunicação sobre o teu produto? Como é que tu faz o acompanhamento, o relacionamento com o teu cliente? Tu tem que pensar em outras coisas. Viver do jeito que tu vivia há 10 anos é uma estratégia que é andar, esperar que o Guaíba te leve para onde tu quiser sem fazer força, entendeu? Não dá. Hoje o empresário ele tem como sobreviver sem estar no digital? Minha opinião, não. Minha opinião. Claro que pode ser um braço, tá? Tem business que tem toda uma operação e preferem não estar no digital. Mas eu sempre gosto de fazer um exercício. O que seria o mundo dessa empresa se ela também estivesse no digital? Ou se o digital fosse um braço de suporte? Tu não precisa virar uma empresa exclusivamente digital. Só que assim, tu não olhar para o digital é tu fechar os olhos por uma parte do mundo como a gente vive hoje. Quantas pessoas passam um dia sem mexer pelo menos 3 vezes no celular? Quantas pessoas estão fora das redes sociais? Daí tu dizer, mas tu não vai estar lá? Eu conheço vários casos, serviços principalmente. Não, tudo bem, tu pode ser excelente, tu pode ter reputação, pode ter outras coisas que te ajudam. Mas se tu quer te manter no mercado e competitivo, tu precisa estar onde as pessoas estão. E o mundo digital é nosso mundo também. E é um caminho sem volta, né? Não, a gente não pode mais considerar o mundo sem o digital. É uma realidade, é um fato. E isso me leva muito, Gi, a pensar sobre o comportamento do consumidor, né? Porque o comportamento do consumidor ele é muito feito e influenciado por toda essa tendência econômica, seja macro, seja micro, né? Ele vai se moldando a partir disso. E também, quando eu, enquanto empresário, olho para esse comportamento do consumidor, eu consigo ter uma série de insights e feedbacks do meu negócio, porque no fundo só o do meu negócio é o cliente, né? Sem cliente eu não tenho negócio. Então essa realidade até a gente vem observando que já existem dados trazendo para a gente que a jornada de consumo, né, do possível lead ali para se tornar até um cliente, efetivamente fechou uma compra, ela não está sendo mais linear. Ou seja, uma vez que eu tinha um funil de vendas estruturado para eu fechar uma venda, não existe mais essa linearidade, ou seja, eu preciso estar na rádio da minha cidade, eu preciso estar no Instagram, eu preciso estar no marketplace, não sei qual, eu preciso colocar num outdoor e eu preciso estar no evento X da minha cidade, às vezes, né? Porque quanto mais esse possível consumidor ele me vê, ele me entende, eu consigo ganhar a atenção dele de alguma forma diferente do que do trivial. Tá todo mundo tentando chamar nossa atenção o tempo todo, eu consigo, mas eu vou comprar da Giovana. Eu vi a Giovana lá na Expo Inter, depois eu participei da palestra dela na semana passada, e ela fez uma publicação nas redes sociais dela, falando sobre esse produto X aqui. Eu vou comprar dela. Isso aí. Então, o quanto essa mudança interfere, né, e quanto essa relação também com todos esses cenários econômicos vai nos dizer o quanto a gente pode prever essas demandas e essas possibilidades aí de fazer negócio de fato. Total. Quem quer empreender tem que se sujeitar. Quem quer viver, né? Mas, enfim, empreender. Tu tem que se sujeitar ao mundo como ele é. Se tu esperar que o mundo não vai se adaptar a ti, né? Não. E essa coisa que tu falou já é muito real. Um produto escasso hoje é a nossa atenção. Então, existe uma gama de iniciativas que, se eu não lembrar de ti, eu não vou comprar contigo.
É uma outra variável que se soma a justamente porque daí tu tem que decidir como tu vai fazer isso, quanto tu vai gastar com isso, qual é o teu retorno esperado. Tu tem que, o ideal, avaliar a métrica, o volume de pessoas que acessaram. Tem que ter os feedbacks daquilo ali. É muita variável, né? É muita variável. Cara, mas é um mundo de possibilidades. Se tu viu como é que tá fora, qual o tamanho da onda que vai ter. Cara, tu tem um barquinho que tu tá investindo para melhorar ele um pouquinho. Cara, tu já saiu, sabe que tu não vai poder só levar teu remo, tu vai ter que usar o motor. Cara, a chance de tu chegar em Guaíba aumenta. Mas se tu vai com a tua canoa, tu não sabe nem se a tua canoa tá furada. Eu acho que esse é um dos pontos, entendeu? Cara, tu tem que olhar pra tua canoa. Como é que tá tua canoa? Porque tu imagina, pode ser que se o Guaíba tá assim, lagão. Um espelho. E a tua canoa tá meio furadinha, mas tu chega lá. Cara, um furinho numa canoa com onda de 2 metros, eu tô parecendo até que navego, né? Eu não sei navegar, mas enfim. Cara, mas é uma boa metáfora. É uma boa metáfora. Uma onda de 2 metros, um furinho na canoa e boa sorte pra você. Precisa entrar um perfil bem assim de se profissionalizar enquanto empresário, né? Então é uma visão. Claro, tem o ímpeto empreendedor ali, que é o que move, é o criativo, ele tá tolerante ao risco, ele é amigo muitas vezes do risco, mas eu também preciso olhar por um viés de profissionalização. Às vezes é uma palavra muito forte, porque eu sempre respeito muito a história de quem está ali empreendendo e sendo empresário. Mas a gente precisa olhar para a canoa nos mínimos detalhes. A gente tem que ter os rituais. Não dá para entrar para brincar, né? Não dá. Não dá, e ainda mais hoje, né? Eu acho que os cenários que vem por aí, cada vez mais a gente não vai poder ser amador naquilo que a gente está fazendo. É isso aí. Concordo plenamente. Hoje, para o cenário econômico, Gi, o que tu daria de dica para aquele empresário que não gosta muito de discutir economia, talvez não entenda, né? Que eu acho que é extremamente importante, ele precisa entender. Por onde ele começa? Gi, não entendo nada de taxa de juros, inflação, o que o governo está fazendo, mas eu quero entender. Tá. Por onde eu começo? Primeiro, tu tá nas redes sociais, segue a FEComércio, que lá tu vai ficar sabendo não só de toda a nossa atuação, mas uma série de informes, notícias técnicas. Mesma coisa, acompanha o noticiário da economia, porque às vezes tu não pega em um canal só, mas tá toda hora todo mundo falando isso. E tem muitos profissionais que conseguem fazer essa tradução. Olha como é que tá justamente, o que se está esperando. Fica conectado no mundo. Acha as tuas instituições que tu pode confiar, por exemplo, a FEComércio, vê quais são as publicações, assume que isso é uma coisa importante e que tu não pode ficar no escuro. Eu acho que esse é o primeiro passo. Segundo passo é, faz o exercício. E eu acho que a taxa de juros, por exemplo, é uma coisa que mesmo se às vezes tu não pensa, tu sabe o momento que tu foi lá e que tu pegou uma taxa 20% ao ano e que se tu for agora tá 50%. Faz o exercício para ver como isso influencia no teu balanço. Faz conta. Faz a conta. Cara, e assim, para quem agora tá nos escutando, eu quero começar. Maravilha. Se tu tem lá a tua planilha, vai olhar a tua planilha. Tu não tem? Faz. O que foi o teu histórico até agora? De receita, e faz tudo que foi teu custo e separa. O que é custo igual todo mês? O que é custo variável? Começa por aí. E a gente tem uma série de materiais, o próprio Sebrae também diz, finanças, o beabá das finanças para o seu negócio. Informação, com confiança. E hoje em dia também, que tem muita coisa disputando a nossa atenção, eu também faria esse adendo. Cuidado, porque muita coisa aparece. Agora faça o seu negócio, provavelmente para quem tem CNPJ deve aparecer. Faça o seu negócio explodir em 6 meses, 3 meses, compre o meu curso. Né? Isso, sabe? Não, calma, confiança. Profissionais que podem te ajudar, que tu confie e que consigam te dar essa trilha. Se tu não quer alguém nesse momento, olha para todo o material que já tem. Sebrae, FEComércio. Perfeito. Olha para o mundo com crítica e segue quem pode te dar boas dicas e tu pode confiar. Seguir instituições sérias, né? Exato. Importante. Exato. Importante. Tá gostando do podcast? Tô amando. Amando demais. Né? Sensacional. Bom demais, eu sabia. Vocês estão gostando?
Ah, demais. Incrível, tá? Incrível. Incrível. Hoje, olhando para um cenário econômico, tu consegue... Não vou dizer tu consegue prever, que é meio pesado, né? Mas tu consegue ter uma ideia do que nos espera daqui a 5 anos? 5? É. É Olha, muito Não, vou te dizer, é um pouco porque tem uma eleição, tá? no meio do caminho, né? Isso muda tudo. Cara, isso pode mudar tudo. Inclusive pode piorar e pode melhorar com piorando antes, tá? 5 anos, a gente tá 25, 2030. Olha, o melhor dos cenários, que eu atribuo que tem uma probabilidade relevante de acontecer, é tu conseguir, quem quer que seja eleito, voltar para essa questão de assumir uma responsabilidade fiscal e a gente lá em 2030 pode estar começando a ver a conta, exatamente. Tu arruma a casa, cara, arrumar a casa, como a gente falou para pessoa física, né? Às vezes a gente não quer olhar a fatura do nosso cartão, porque dói. E se eu vou ter que cortar gasto, eu não quero cortar gasto. Cara, fazer o que precisa ser feito exige compromisso e dói, tu corta na carne. Vai piorar um pouquinho, mas depois pode melhorar. O que eu queria era, em 2030, a gente vai fazer um podcast de novo, vai dizer, gente, lembra aquela conversa que a gente teve na Expo Inter? Cara, olha só, a taxa de juros aqui já está num patamar estruturalmente menor. A gente já vai estar... Gente, com a reforma tributária, que vai simplificar muito, ela vai estar começando, já vai estar bem mais... A gente vai conseguir ter visto ela mais na prática, porque agora tem a transição. Eu acredito que tem uma chance da gente estar melhor do que a gente está agora. Claro, o outro caminho que eu acho mais tenebroso, mas daí eu acho que nem vou avaliar com probabilidade, é a gente seguir o caminho das coisas fáceis, que é sempre o caminho que te atrai mais, mas quase sempre é o caminho errado. Não existe solução simples para problema complexo. Então, assim, mas o próximo ano é para ser de moderação. Não é crise, não é Deus nos acuda, mas é para ser um ano de moderação da atividade. A gente vai continuar assim, ó, a atividade indo de lado, o juro vai continuar caro, então não vai ser um momento de aceleração. Fazer, né? Oi? Não vai ter muito o que fazer de inventar coisas novas, talvez. Tu não vai, no cenário não vai ter muita coisa nova. Claro, podem tentar gastar para continuar estimulando a economia, claro, porque é ano eleitoral, pode. Tem algumas coisas que podem estar no radar, tem isenção de imposto de renda. Isso pode dar aquela, assim, ó, aquele voo de galinha, sabe? Sim. Que tu vai sentir que, uau... Aquele suspiro, né? Isso. Só que, calma. Porque eu sei que não vai ser um momento que a economia vai estar aquela lagoa, aquele espelho d'água, entendeu? Vai dizer, eu vou precisar de atenção, porque senão eu posso me complicar. Perfeito. Ótimo. Muito bom. Tá bom, Ju? Excelente. Muito bom. Muito bom. Pra gente indo pro encerramento, que dica tu daria hoje para os empresários? Melhor, que dica tu daria hoje para quem quer começar a empreender? Ótimo. Por onde eu começo? Estudo, entendo sobre economia, vou de qualquer jeito, com coragem. Que dica tu dá hoje para quem quer começar a empreender? Eu dou a seguinte dica, tá? Cara, o mundo é complexo e ele exige da gente multitarefas, tá? Eu não tenho uma dica só. Eu tenho assim, cara, primeiro, qual é a tua ideia? Pensa bem na tua ideia. O mundo funciona basicamente nos negócios seguintes. É uma coisa escassa o que tu pensou? Ou é uma coisa que tu viu antes, depois todo mundo pode seguir, mas tu tem um espaço no mercado? Avalia qual é a oportunidade que tu entendeu que tu tem, tá? 1, não tenha medo de fazer exercícios com essa ideia. 2, estrutura bem o passo a passo antes de botar essa ideia para voar. E aí, claro, eu tô falando, é uma economista falando, né? Eu gosto sempre de avaliar com probabilidades os cenários. 3, pega lá a Ju e entende o que tu precisa do teu beabá para estruturar esse negócio. Não vai assim só no feeling. Porque ainda mais no momento como agora, a chance de tu conseguir começar a escalonar um negócio vai ser maior se tu fizer o beabá direito. E tu conseguir avaliar o que está fora. E tu vai começar a avaliar, então, assim, esse é meu produto, esse é meu mercado, esse é meu consumidor. Qual é a renda do meu consumidor, ou que perfil de empresa que é o meu consumidor, o que está acontecendo com ele agora. Tu vai começar a conectar essas coisas. E quanto mais a gente faz esforço para tentar pensar em coisas complexas,
mais fácil vai ser a gente conseguir cada vez mais lidar com essas coisas complexas. Mas isso custa. E é um custo que tu tem que saber se tu está disposto a pagar ou não. Eu sempre acho que o custo de enfrentar coisas difíceis é crescimento. Então, crescimento com responsabilidade. Crescimento com responsabilidade. Toma. Senhoras e senhores, Giovana Menegotto. Palmas para nossa convidada. Hoje, que coisa boa. Ah, muito Bom, a obrigada. gente vai ter que fazer mais, né? Tu sabe, né? Com certeza. Isso, vai render muita coisa boa ainda. Ah, pô, assim, ó, um prazer que eu não consigo Que coisa narrar. boa. E vou dizer pra vocês, tá? Como se diz, essa foi a minha única primeira vez com vocês. E não vai Yes. ter outra primeira vez de Nunca podcast. mais É, terá uma nunca primeira mais. vez. Momento ó, histórico. Histórico, muito Que coisa feliz que boa. foi com Memorável. vocês. Muito obrigada. Muito feliz de te ter com a gente. Olha, foi... É sempre um aprendizado também, Nossa, né? Tá na é frente uma da aula, né? Gi. É uma aula. É sensacional. E obrigada por estar aqui com a gente. É muito bom poder compartilhar. E saber que tem mais coisa boa pra gente fazer ainda juntos, né? Isso é maravilhoso. Tem Muito um bom mundo mesmo. pra gente desbravar, né, É Gil? isso aí. Uma honra. Muito obrigada pelo convite. Show. Tô Obrigado mesmo. felicíssima. Valeu. Parça, feito hoje? Arrasamos hoje, hein? Bom demais, né? Bom demais, mas amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Ó, amanhã, a partir das 2 horas da tarde, a gente tá aqui de volta com uma convidada muito especial. Quem a gente vai anunciar, deixa eu perguntar pra Paula, dá pra anunciar hoje ou só amanhã? Anuncia Sim, hoje. amanhã ou sim hoje? A Sim, produção hoje? tá mandando... Sim, hoje. Amanhã, 2 horas da tarde, Patrícia Palermo com a gente pra falar de quê? Economia prateada. Vai bombar, gente. Sejam ligados. Só continua. Que amanhã estaremos ao vivo aqui. Valeu, grande abraço, Valeu. até mais. Tchau!